É, bom, é, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho AP2. O tema que a gente escolheu o tema que eu e o Bernardo e o Luca vamos apresentar é a disputa sino-americana pela hegemonia monetária. E eu vou começar o trabalho fazendo uma pequena introdução dessas economias siamesas que são as principais do sistema que a gente conhece hoje. É, a, o sistema monetário internacional tem suas posições de destaque para algumas moedas em especiais. Através através das décadas, o dólar continua sendo instrumental à organização e manutenção dessas funções do sistema, sem, sem, sem ser desafiado pelas demais moedas. Essa hierarquia monetária não é dada apenas pela vontade dos emissores, mas envolve também as questões políticas e econômicas sobre as quais a gente vai debater nesse seminário. Portanto, a gente achou necessário fazer uma contextualização a partir de 2008, uma contextualização histórica a partir de 2008, devido à importância e à ruptura que a crise de 2008 gerou. A crise de 2008 ela ficou caracterizada por deixar as maiores economias com níveis de desemprego altíssimas e atividades comerciais se desacelerando e grandes instituições financeiras indo à falência total. Essa crise teve como efeito levando as taxas de juros das principais moedas eh, próximas a zero, e alguns bancos centrais inundarem os mercados com dinheiro e liquidez, e o aumento de dívidas públicas começaram a se expandir. Eh, outro, outro detalhe importante para a gente citar aqui é que o impacto não foi diferente para uma economia em processo de consolidação, como foi a economia chinesa. Que, na época, o presidente Xi Jinping, não, desculpa, o presidente da época, solicitou uma reunião no G20 para criar uma nova ordem internacional que fosse boa para todos, justa, inclusiva e ordenada. É, dessa forma, Dessa forma, o presidente indicava os caminhos que a China tomaria no futuro próximo para garantir menor vulnerabilidade e riscos sistêmicos no sistema monetário internacional. Sendo assim, o projeto de internacionalização do renminbi, a moeda nacional chinesa, surgiu para proteger o país e os aliados desses riscos, mas também põe em jogo a hegemonia monetária americana. A gente começa a debater sobre o fim do status do dólar como reserva internacional. No entanto, a gente precisa voltar um pouquinho mais atrás e pensar sobre o início, é, é, realmente o início da repressão financeira chinesa. É, que com a intensa participação do Estado no sistema financeiro, é, com uma característica expansiva, porém pouco diversificada. Ou seja, a concentração bancária e o mercado de capitais mais restritos. E dentro desse setor bancário existem imensos bancos públicos que possuem participação central. Mas, no entanto, a partir dos anos 2000, a China passou a contemplar a necessidade de permitir maior interação financeira com o estrangeiro. Para tanto, foram criados os pandas bonds, os Jinsung bonds e, em especial, o mercado de offshore de Hong Kong, uma iniciativa sem precedente em inserção da moeda chinesa no contexto internacional. Contudo, a partir de 2015, também há um retrocesso. Há uma queda dos indicadores do uso do renminbi e uma grande desvalorização da moeda nesse mesmo período, uma vez que houve o uso
de reserva e restituição dos controles de saídas de capital. Ou seja, a motivação para a retenção dessas moedas era sua constante valorização cambial, garantida pelo governo. Mas com a instabilidade e a perda do valor dos investidores, preferiram liquidar suas relações com essa moeda. No entanto, a gente vê que em 2016 há uma nova reviravolta. O renminbi é incluído na composição dos 10 direitos especiais de saque, que é uma unidade de conta do FMI, e acarretou maior credibilidade para o renminbi. É, os 10 são instrumentos importantes do nosso sistema monetário, pois são instrumentos monetários internacionais criados pelo FMI para contemplar as reservas oficiais dos países membros. É, E, e várias empresas que operam na China têm dificuldade de pegar empréstimo no exterior, devido à restrição e à alta seletividade da escolha dos investimentos que entram no país. É, por isso, foi difícil promover o uso maior internacional da moeda, devido ao o controle tão rígido do sistema financeiro chinês. Então, dessa forma, acabou desincentivando o uso do renminbi por os investidores externos. Portanto, o debate acaba sendo a verdadeira questão é o quanto a China vai aceitar abrir mão do controle para realmente se tornar aí a moeda global. E agora eu vou passar a palavra para o Bernardo, que ele vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre os efeitos da crise de 2008. Então, a crise de 2008 teve um impacto internacional impressionante, porque todos os países dependentes do dólar para o comércio internacional, ou, na verdade, todos os países são dependentes do dólar para o comércio internacional, mas cada país tem um grau de dependência financeira diferente do dólar. E no caso da China, o grau de dependência é altíssimo por causa de razões que a gente vai mostrar aqui. E, portanto, a crise de 2008, que gerou uma instabilidade enorme da moeda, teve um impacto enorme nas finanças chinesas. Pode passar. Quanto a... Bom, muitos países no mundo todo tiveram as suas balanças comerciais deficitárias, entre outros efeitos da crise de 2008. Mas, quanto à China especificamente, as políticas adotadas pelo Fed, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, para apoiar os mercados financeiros e garantir a liquidez, levaram à depreciação inicial do dólar. Então, todas as reservas acumuladas pelo governo chinês tiveram seu valor reduzido nesse momento. Ou seja, um policymaker americano teve um impacto direto nas finanças nacionais chinesas, e assim a gente pode ver uma evidência não só da crescente, não só dos laços profundos, né, que esses dois mercados financeiros têm, mas também a gente pode ver por que o governo chinês teve essa iniciativa da internacionalização como forma de se manter monetariamente independente. Então, esses laços profundos estão além dos mercados de capitais e de commodities, porque quando ocorre a valorização do dólar e dos títulos do governo dos Estados Unidos, melhora a capacidade de multiplicação do capital financeiro americano. Então, na verdade, o que ocorre é que a China acaba sendo devedora dos Estados Unidos, devido à quantidade de investimento direto estrangeiro alocada na China, mas também os Estados Unidos são devedores da China, porque eles, na verdade, a China financia o Tesouro americano,
porque eles são os maiores detentores de títulos título de tesouro dos Estados Unidos. Então, existe essa simbiose, essa codependência, essa coisa dessas serem economias siamesas. Pode passar, tudo bem. Então, isso é evidenciado pelo fato, né, da China ter comprado de 2001 a 2010 uma vasta soma de títulos, aumentando em 1.375% a quantidade de títulos de tesouro em seu poder. Títulos de tesouro americanos em poder da China, né, no caso. E isso significa que a China ultrapassou o Japão, se tornando o maior detentor de títulos de estoque americano, e também significa que a China continuou investindo nesses títulos, mesmo depois da crise de 2008. Pode passar. Esse investimento, mesmo depois da crise de 2008, mostra um pouco do que a gente está tentando mostrar nesse trabalho, de que a China não está de todo desafiando a hegemonia americana. Na verdade, ela se beneficia da hegemonia americana porque ela tem essa capacidade de compra, de aquisição desses títulos, e porque ela tem vastas somas investidas na valorização desses títulos, ela quer que os Estados Unidos se deem bem, né? Ela deseja a valorização do dólar porque ela investiu no dólar, ela tem dinheiro investido no dólar. Então, fazer isso e e desafiar a hegemonia monetária do dólar, ao mesmo tempo, não cabe. São duas coisas contraditórias. Então, ó, mais uma vez, as cifras aí da quantidade de títulos de tesouro, ó, de 19 bilhões em 2000 para 424 bilhões em 2009. Né? Então, a gente vê uma aceleração desse ritmo de aquisição de títulos por parte da China. Existem alguns títulos especiais também, o GSE, Government Sponsored Enterprises, que a China também compra, ou seja, ela também investe na iniciativa privada americana, além dos títulos do governo. Pode continuar. Certo. Agora eu vou falar um pouco mais do conceito da defesa chinesa, né? A gente pode ver que esse projeto de internacionalização da moeda chinesa, ela pode ser vista como uma forma de defesa do país em relação à flutuação do dólar e das outras turbulências no sistema monetário internacional, né? Dessa forma, você diminui a dependência chinesa dessas outras moedas e para essas transações internacionais. Esse argumento também pode ser aplicado à ideia de que esse projeto é uma tentativa de substituir o dólar como a principal moeda do mundo, né, para romper a hegemonia americana. Esse projeto de maior uso global do renminbi, ele tem um efeito global também, e porque isso inclui incentivar o uso dessa moeda por países e empresas estrangeiras. E a China tem esse poder porque ela atualmente ela é o segundo maior PIB do mundo. Ela, se em termos de PPC, ela seria o primeiro, na verdade. Então, dessa forma, ela consolidou a sua importância nos fluxos mundiais ao longo dessas últimas décadas. Ela é o maior exportador do mundo, um dos maiores importadores, e ela mantém a sua estabilidade ao longo do tempo. Ela teve uma taxa de crescimento do PIB crescente até 2008, teve um rompimento a partir de 2008, depois uma volta de um crescimento constante. Essa não é uma tendência comum a outros países, ela tem essa diferença, né? Essa estabilidade. E, além disso, ela ainda tem seu sistema financeiro extremamente bem consolidado. Ela tem a segunda maior bolsa de valores em termos de capitalização das empresas listadas, né? Então, com a RMB sendo mais procurado nessas transações internacionais, os chineses eles poderiam proteger se proteger da instabilidade no contexto do comércio mundial e não precisariam manter tanto as reservas de moeda estrangeira para realizar seus ajustes externos, né? Além disso, existem as vantagens de você ter uma moeda com poder global, que, por exemplo, acho que uma das maiores é você adquirir um maior grau de autonomia e influência no sistema econômico. Nesse contexto, a China viu uma grande oportunidade de alavancar o seu crescimento frente a uma maior preocupação da falta de credibilidade do dólar, né, do papel dominante do dólar. Porque enquanto as economias periféricas elas precisam aumentar suas reservas para se manterem relevantes economicamente, a China tem essa possibilidade de poder aumentar o valor da sua própria moeda. E é isso que ela tem buscado, isso que ela vem buscando fazer, né?
politicamente, a China tem tido maior destaque internacional, especialmente nas regiões próximas da sua região ali, que seria o leste, sudeste asiático e Ásia Central. O país é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ela tem poder de veto, e além de participar de inúmeras outras instituições internacionais, né, ela tem seus projetos pessoais, ela, por exemplo, o BRICS, tem a Rota da Seda, que é o principal, nesse caso, que a gente considerou, porque isso proporcionaria o comércio utilizando o renminbi em escalas literalmente globais, né? Porque a Rota da Seda ligaria a China à Europa e contornaria toda a África. Então seria muito, muito benéfico para a China poder concluir todo esse projeto. Em relação ao seu poder de coerção, né, ela é considerada atualmente o segundo maior poder militar do mundo, junto com a Rússia, mas os dois países ainda estão muito atrás da soberania americana, né? Para fomentar o uso internacional do renminbi, a China tem feito diversos projetos desde o começo do milênio. Então, por exemplo, as primeiras ações para poder aumentar a conversibilidade dessa sua moeda foi em 2002, uma das primeiras, que foi passar a permitir com que investidores estrangeiros selecionados adquirissem título no mercado doméstico. Logo no ano seguinte, em 2003, foram estabelecidas as bases para a criação do mercado financeiro offshore, com a permissão a residentes de Hong Kong para comprar e reter renminbi dentro de certos limites. Essas ações iniciadas tiveram impacto limitado no uso internacional do renminbi, até a crise de 2008, que foi o grande marco, foi o breakthrough da China, porque a partir desse momento o processo ele se acelerou muito. Então, isso se deu a partir de um programa que permitiu a liquidação de todo o comércio exterior chinês e internacional, que foi lançado em 2009, e a integração parcial do mercado de mercado offshore de Hong Kong com o sistema financeiro continental, né? Esse esquema piloto de liquidação incluiu 5 cidades da China continental de um lado do acordo, e do outro lado do acordo você teve Hong Kong, Macau e alguns membros da ASEAN. Isso marcou a primeira vez que as liquidações de renminbi foram permitidas fora da China continental. Houve, então, a expansão desse plano, em 2010 e 2011, para incluir toda a China continental e parceiros no mundo todo. Atualmente, aproximadamente 20% dessas operações são liquidadas nessa moeda, no renminbi, e aumentam-se os fundos de renminbi fora do país, né? Mas ainda com poucas opções de investimento. Por causa disso, a China percebe a necessidade de reduzir suas restrições no mercado offshore de Hong Kong para que ela possa ter um maior range, né, um maior alcance da sua moeda. Ainda nesse período ali cronológico, o governo fez emissões de títulos públicos em renminbi em Hong Kong. Em 2010 também teve a emissão de títulos por parte de empresas não financeiras e multinacionais que operam no território chinês, no continental. E todas essas medidas elas estreitam os laços entre Hong Kong e o sistema financeiro doméstico, né? Porque acaba possibilitando a facilitação de transferência de fundos de bancos que operam em Hong Kong por terem acesso ao mercado interbancário chinês. O sistema financeiro dessa região, então, de Hong Kong, acabou sendo aproveitado pelo governo chinês para poder expandir o seu próprio mercado, né? Nessa forma até criar, porque não existia esse mercado de renminbi. Então, essas operações financeiras nessa moeda começaram a ser permitidas de forma gradativa. No começo, era de uma forma muito seletiva, para pessoas físicas selecionadas, mas depois houve a permissão de emissão desses títulos em Hong Kong por instituições financeiras chinesas. Dessa forma, o aumento da liquidez e do acesso a não residentes foi feito no Hong Kong como uma espécie de middleman, ele foi um intermédio entre a China e o comércio internacional. Beleza. Os centros de compensação em renminbi offshore logo foram se formando ao redor do globo inteiro. O acordo comercial transfronteiriço da China explodiu nos anos seguintes, de efetivamente 0 em 2009 para 1,63 trilhões de yuan apenas no final de 2019. Mas essa compensação, no entanto, está fortemente concentrada em Hong Kong, o volume está totalmente focado lá. E em 2020, 75% de todas essas transações foram compensadas em Hong Kong, e o segundo lugar era o Reino Unido com 6,5%. Não dá para ver o quão grotesca é essa diferença, certo? É muito focado em Hong Kong. Para alcançar essa internacionalização, promover o renminbi no comércio exterior, principalmente através desse mercado offshore, tem sido uma parte crítica dos esforços da China, né? Ela teve algum sucesso também nessa tentativa ao estabelecer acordos bilaterais de swap de moeda que fornecem a países externos, né, acesso à moeda estrangeira e reduz o risco de flutuação da taxa de câmbio. Entre 2009 e 2020, a China assinou acordos de swap de moeda com um total de 33 outros governos, o que foi mais de qualquer outro país por uma ampla margem. Assim. Então, eles estão muito focados nessa parte de poder expandir o uso do renminbi no resto do mundo. Um fator que ajudou muito a controlar esse período negativo, porque acabou acontecendo um pouco de desvalorização forçada,
foi a inclusão do renminbi na composição do DS em outubro de 2016. O DS, como a Luciana explicou, é uma unidade de contagem do FMI, então ele tem uma certa credibilidade internacional, né? Então isso elevou o renminbi, de certa forma, a um nível de credibilidade próximo ao dólar, ao euro, iene e libra esterlina, né? Que são moedas que já estão consolidadas nas reservas oficiais. Esse movimento também ele ajudou a expandir a presença do renminbi nessas reservas, só que com algumas controvérsias, exatamente por causa dos limites que a China impõe no seu sistema financeiro, certo? E para causar ainda mais controvérsia, logo depois que a China permitiu essa decisão de incluir o renminbi dentro do DS, ela também apertou as rédeas, né? Puxou as rédeas, ela já aumentou os controles sucessivamente, logo depois desse acordo ser feito. O que pode desincentivar investidores, né, de certa forma. A China também está obtendo algum sucesso no aumento do uso do renminbi por meio do seu sistema de pagamento bancário transfronteiriço, né, o CIP, para facilitar. Pequim introduziu esse sistema em outubro de 2015 como uma alternativa ao SWIFT. O SWIFT ele atualmente processa a maior parte dos pagamentos internacionais. Mas o CIP não se provou ser inútil. Foi uma política bem sucedida pela China. Ele processou aproximadamente 26 trilhões de yuan de pagamentos em 2018, né? O que marcou um aumento de mais de 80% em relação a 2017. Foi uma política bem feita. O sucesso inicial do CIP foi, em grande parte, impulsionado pelo seu uso em países associados à Rota da Seda, né? A Belt and Road Initiative, BRI, para facilitar, o que sugere que o principal programa de política externa do Xi Jinping já começou a contribuir para a internacionalização da moeda, certo? Recentemente, em 2017, as autoridades chinesas reconheceram que havia mais de 50 economias vinculadas ao BRI, a Rota da Seda, nas quais a proporção do renminbi em transações internacionais era inferior a 5%. Ou seja, a China estreitar os seus laços econômicos com esses países menores, né, de economias menores, que não usam tanto renminbi, pode ser uma força motora para que essa moeda seja mais utilizada globalmente, certo? Porque teria uma relação quase que com os Estados Unidos tem com o dólar em diversos países. Então, dessa forma, o renminbi ele parece ter condições de se tornar uma moeda internacional. A China parece que tem capacidade e vontade para tornar isso um fato. Mas existe um problema, né? Porque o seu uso, propriamente dito, no âmbito internacional, ainda é muito limitado. E agora, para alguns números. A sua participação no volume diário de negociação do mercado de câmbio é de 4% em 15 anos. Subiu da 35ª posição para a 8ª mais negociada no mercado, mas ainda está muito abaixo da participação do dólar americano, que é de 87%. Isso é um salto absurdo. A gente viu os dados e viu que esse salto ele não é comum de acontecer. A China foi um dos únicos países que conseguiu dar esse salto na hierarquia monetária, certo? O que indica que é possível que nos próximos anos ela consiga mais sucesso. Só que, por enquanto, os volumes são baixos. No comércio mundial, a participação medida no valor de transação é de cerca de 0,5%, enquanto o dólar é 50%. Em termos de participação na reserva oficial do FMI, o renminbi chega a 1%, enquanto o dólar dos Estados Unidos representa 67%, né? E dessa forma a China parece ser capaz de garantir que a sua moeda seja promovida a um nível mais alto de hierarquia monetária, só que de forma gradativa e cuidando da sua economia doméstica, como vai ser agora a explicação do Sávio em relação às perspectivas do renminbi. Então, como a gente viu, tem duas iniciativas, né, por parte da China. Uma de controle do seu mercado financeiro nacional e outra de internacionalização da moeda para se defender de choques cambiais. Essas iniciativas são, no entanto, um pouco controversas, né? Porque, então, a internacionalização, na verdade, precisa ocorrer de uma forma um pouco limitada. E é isso que a gente vai ver aqui nas perspectivas para o renminbi nessa sessão do nosso trabalho. Como a gente sabe, apesar das iniciativas para fomentar o uso do renminbi, como por causa do seu peso comercial, em investimentos no estrangeiro, infraestrutura, por exemplo, o desenvolvimento e no desenvolvimento no mercado offshore, a internacionalização do renminbi ocorreu principalmente em razão da expectativa de que ele se apreciasse, né? Com uma maior apreciação, os agentes que adquiriram ativos em renminbi vão oferir lucros. E é esse o principal uso do renminbi na atualidade. Pode continuar.
Ele não atingiu um patamar de destaque, né, no contexto internacional, como a gente viu com o Luca. A participação do renminbi para pagamentos no contexto internacional é um tanto quanto limitada, e o seu uso atualmente tem sido principalmente para a diversificação de risco. São agentes que incluem no seu portfólio investimentos em renminbi, na expectativa de que eles se valorizem, como forma de se garantir algum lucro, no caso de outros ativos desvalorizarem. É uma opção ali da diversificação do portfólio dos agentes. Então, mesmo que a conjuntura econômica tenha se movido favoravelmente para a China recentemente, com a Belt and Road Initiative, com crescentes investimentos para criar laços mais fortes comerciais ao redor do globo, a moeda chinesa ainda permanece, estrategicamente, como a gente vai ver, uma moeda que não é de primeira linha. Pode continuar. A relação do peso econômico e do uso do renminbi ainda é desigual. Então, a gente sabe que a China é uma gigante no contexto do comércio internacional, mas em termos de pagamentos globais não é tão relevante quanto outros. Ela está em sexto lugar, esteve em sexto lugar em 2019 e subiu para quinto lugar em termos de pagamentos totais realizados com renminbi, de acordo com o SWIFT. Isso não é condizente com o papel econômico da China no contexto internacional, mas isso tudo faz parte da estratégia das autoridades monetárias chinesas para capturar ali, né, o dinamismo interno da economia chinesa, como a gente vai ver adiante. Pode continuar. Então, como eu mencionei, as autoridades chinesas elas estão cientes dos riscos do processo de internacionalização, e apesar das expectativas de alguns agentes de que o renminbi passe a ser o novo padrão monetário internacional, isso não parece fazer parte da estratégia dessas autoridades, principalmente porque elas sabem dos riscos que elas incorrem ao realizar esse tipo de atitude. Então, por exemplo, a perda do controle sobre a política doméstica de câmbio, juros e alocação de crédito, e a geração de vários desequilíbrios domésticos em razão das pressões pela valorização da moeda. São alguns dos efeitos que a internacionalização do renminbi pode acarretar e com relação aos quais as autoridades monetárias chinesas estão receosas, não receosas, eu diria, na verdade, elas têm noção da existência desses riscos e estão agindo de acordo, né, contornando esses riscos de forma que o seu projeto de desenvolvimento nacional corra com tranquilidade. Então, a estabilidade e crescimento internos, né, que fazem parte desse projeto, são as metas essenciais da China, e a internacionalização do renminbi não pode ocorrer em detrimento disso, né? Essa é a prioridade, a estabilidade e o crescimento interno. Então, o governo chinês não realizaria esse tipo de atitude que pode causar uma bolha imobiliária, uma bolha de expectativas. Esse é uma autoridade que já lidou com esse tipo de questão anteriormente, ao longo dos anos recentes, e que não está disposto a incorrer com esses riscos, né? Então, eles estão levando esse processo de internacionalização lentamente, mas sem abandonar esse processo. É um processo que está incipiente, né? É um processo que está... mas, ao mesmo tempo, a gente não pode afirmar que no futuro próximo o dólar vai ser sobrepujado nessa situação. Pode passar. Então, tem aqui um pouco mais dos efeitos da internacionalização, os efeitos negativos, né, que está desalinhado com a estratégia de crescimento interno. Como eu mencionei lá no início da nossa apresentação, essa coisa da estratégia de crescimento interno ser contraditória com o projeto de internacionalização da moeda. São duas coisas que vão em sentidos opostos, de certa forma. E então, por isso, o governo chinês foca, né, no crescimento interno desse país,
controlando o sistema financeiro doméstico, como nós mencionamos aqui nesse slide, e estrategicamente escolhendo setores mais relevantes para a economia, para fomentar o desenvolvimento interno, sem focar, né, nessa questão financeira internacional da internacionalização do GMB. Então, a determinação de baixas taxas de juros, de empréstimos, o controle das variáveis macroeconômicas, e essas são as prioridades chinesas, não a internacionalização. Pode passar. Então, a China não conseguiu estabelecer o RMB como a moeda mais importante do sistema, e muito menos como concorrente do dólar, né? Como a gente viu, isso não faz parte da estratégia chinesa. Do ponto de vista da China, essa estratégia é puramente defensiva, né? Que visa reduzir a dependência da China com relação ao dólar, para que episódios como o da crise de 2008 não se repitam, e que os prejuízos que a China incorreu lá atrás não venham a ser novos problemas no futuro. Então, o que a gente vê aqui nesse slide é que, apesar das manchetes se mostrarem um tanto quanto decepcionadas com o andar da internacionalização, nunca foi parte da estratégia oficial chinesa do modelo de desenvolvimento deles, esse tipo de atitude. Pode passar. Então, essa internacionalização controlada, em segundo plano, né, enquanto as metas de crescimento interno estão em primeiro plano, é uma coisa um tanto quanto pioneira, porque o que a gente tem observado é que normalmente os países investem a fundo nesse tipo de projeto, e como o Luca listou, a gente tem razões para acreditar que a China está fazendo isso, está levando esse projeto a sério, que é uma meta futura deles. Apesar de a gente ter isso claro para nós, no curto prazo a gente não vê muitos desses resultados. E a gente não vê propositalmente, porque atualmente a China não está focando nesse tipo de coisa. Parece ser uma meta de longo prazo, essa de gradativamente, através das estruturas montadas em outros países para facilitação do comércio internacional, a Belt and Road Initiative, vários investimentos diretos no estrangeiro. Ao longo dos próximos anos, é aquela questão do governo ter metas estabelecidas para anos à frente da China, né? Então, dessa forma, ela não está causando transformações profundas no contexto internacional, nem no próprio contexto nacional interno, monetário, questões monetárias, né? Mas ela está gradativamente realizando mudanças. Pode passar. Então, esse processo, na verdade, ele pode assumir outras formas. Então, a gente sabe que, dependendo da futura pressão externa sofrida pela China, de parceiros comerciais, especialmente dos Estados Unidos, esse processo pode mudar. Se as questões se acirrarem, a gente não sabe como vai ser o comportamento do governo chinês com relação a isso, nem o do governo americano, né? A gente não sabe se as iniciativas da China de internacionalização vão passar a ser minadas, nem se esse projeto vai se acelerar e se transformar de fato num confrontamento à hegemonia americana. Mas a gente sabe que na atualidade a gente não tá, ambas as coisas têm uma possibilidade remota de acontecer. Pode passar. A nossa conclusão é de que a China simplesmente quis reduzir os privilégios americanos em termos da hegemonia do dólar no contexto internacional, para que não se prejudicasse novamente, como ocorreu na crise de 2008. Assim, a tentativa de internacionalização, através de reformas controladas no seu sistema financeiro, evita expor a sua economia a esse tipo de choque novamente, a essa instabilidade indesejada. E o projeto de internacionalização não é nada além de uma tentativa de defesa. Obrigado pela audiência. Acabou.